Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Luiz Carlos César. O ministro Alexandre de Moraes, novamente ele, todo dia é uma notícia sobre os ministros da STF, né? Ontem foi dia de Barroso anunciar a saída, né? O que já é muito tarde, lamentavelmente. Mas, por outro lado, nem tudo é ruim, né? Tá saindo, então é bom por esse lado. Mas, enfim, o ministro Alexandre de Moraes decidiu tomar uma atitude inovadora no ordenamento jurídico brasileiro, que é a destituição do advogado por algo que não existe no ordenamento. Então, no código, você procura lá nos códigos especial de processo penal, não tem nada sobre isso. Mas o ministro Alexandre de Moraes inovou novamente e destituiu a banca de advogados que atua em defesa do Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e, enfim, mandou nomear ali a Defensoria Pública da União. Tá bom, mas aí você pergunta, como é fato novo isso, né? Então você vai perguntar, ora, existe essa possibilidade de um juiz, ministro do STF, destituir os advogados que estão atuando e nomear outros? Existe a possibilidade no ordenamento? Existe. A possibilidade do juiz nomear advogados existe. Né? Existe, mas são três possibilidades. No artigo 263 do Código de Processo Penal e no 265 tem ali as possibilidades. Né? Então, 263 é quando o réu é citado e ele não está nem aí. Ele não se defende, não constitui advogado, não apresenta advogado, fica por isso mesmo. O processo vai tramitar sem advogado. Porém, não se pode permitir o trâmite de um processo penal sem advogado. Então, o juiz vai nomeia um defensor público, seja da União ou do Estado. Caso não haja defensoria pública na comarca, o que é que o juiz faz? Nomeia advogados dativos. Advogados dativos, o que são advogados dativos? São aqueles advogados que atuam ali fazendo o papel de defensor público, são remunerados ao final do processo pelo próprio Estado, numa tabela específica de cada Estado. E ali eles vão atuar em defesa do réu, que não pode, o processo não pode tramitar sem a defesa. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. O réu é citado e não está nem aí. Segunda possibilidade, não é o caso aqui do Felipe Martins, é de uma audiência. Então, o advogado não chegou a tempo na audiência, também não justificou, não deu uma ligação, não mandou um zap para ninguém, e aí não deu satisfação. O juiz não pode continuar o ato sem que a parte esteja representada por advogado. O que é que o juiz faz? Em regra, o que é que o juiz faz? Um assessor vai ali, pega algum advogado que esteja por lá e coloca ele como dativo, ou a própria Defensoria Pública é acionada para atuar nesse caso, tá? A outra possibilidade é do abandono, 265, essa anterior e essa possibilidade agora, no 265 do Código de Processo Penal Brasileiro. É a possibilidade do próprio advogado abandonar a causa. O advogado não quer mais atuar no caso, comunica ao juiz. O que é que o juiz faz? Oficia, intima a Defensoria Pública ou também contrata ali, nomeia um novo advogado, um dativo. Mas antes disso, ele intima a parte e fala, olha, o seu advogado não vai mais atuar no caso, então você deve apresentar outro advogado em tal prazo. Aí o réu apresenta um novo advogado, se ele quiser. Se ele não quiser, já sabe, né? Defensoria Pública ou advogado dativo. Pois bem, essas são as possibilidades jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro de que uma pessoa, um réu, de que um juiz possa destituir ou, aliás, nomear novos advogados para o réu. É novidade. Para o caso do Felipe Martins, como tem sido apresentado tanto pela defesa dele, quanto até por uma carta dele mesmo, hoje o Dr. Schini publicou uma carta do próprio Felipe Martins, escrita a punho, né? De que ele quer permanecer com a banca, né? E que não autorizou o juiz, ministro Alexandre de Moraes, ter feito isso. Né? Pois bem, isto é uma novidade. Agora, qual é o problema dessas novidades? Primeiro, traz a total insegurança jurídica. Segundo, gera um paradigma, o que é um modelo de comportamento entre os magistrados. Então, não se escandalizem quando daqui a pouco juízes de primeiro grau começarem a destituírem advogados
e nomearem defensores públicos para atuar em determinados casos. Se nós estamos falando, são dois casos aqui, ó, dois fatos. Primeiro, Alexandre de Moraes está gerando um paradigma, está gerando um modelo para todo o judiciário brasileiro. Né? Abaixo do STF tem os tribunais estaduais, tem os juízes de primeiro grau. Então está gerando um paradigma para todo o judiciário brasileiro. Né? Um exemplo, um modelo, tá bom? E nós estamos falando aqui de âmbito criminal. O âmbito criminal, em função da consequência do processo ocasionar a prisão, né, da pessoa ou a restrição de direitos, é muito mais grave do que uma ação de cobrança comum, por exemplo, né, uma dívida qualquer. Então, ele gera um paradigma não apenas para o âmbito criminal, ele vai gerar um paradigma para qualquer caso, até trabalhistas. Daqui a pouco vou começar a aplicar isso aí. Se essa decisão do Alexandre de Moraes prevalecer, eu não duvido que daqui a pouco juízes que pensem igual Alexandre de Moraes começarão a agir dessa forma. Agora, por outro lado, eu acho que a maioria dos juízes de primeiro grau são os que ainda cumprem a legislação nesse país, né? Por uma série de razões. Então, muitos deles não estão contaminados ideologicamente, muitos deles querem apenas cumprir o seu ofício, né? E cumprem, muitos cumprem, a maioria cumpre, conforme a legislação vigente, tá? Mas é um paradigma grave, gravíssimo, né? Porém, nesse próprio despacho do Alexandre de Moraes, há uma contradição, porque de um lado ele fala, pelo fato dos advogados não terem apresentado as alegações finais, e eles justificaram por que não apresentaram, porque a PGR juntou outros documentos que não poderia ter juntado, eles justificaram a não apresentação das alegações. Eles simplesmente não deixaram passar em branco, eles apresentaram as suas razões. Então, Alexandre de Moraes destituiu os advogados porque eles abandonaram, na cabeça do Alexandre de Moraes, abandonaram a causa e, ao mesmo tempo, abusaram do direito de defesa. Gente, abuso de direito de defesa é quando a pessoa quer se defender, né, e ela extrapola o que é normal numa defesa. Então, o cara apresenta a contestação, depois ele apresenta inúmeras outras manifestações cujo assunto estão dentro da própria contestação, ou num recurso qualquer, numa contrarrazão qualquer, ele extrapola aquilo que é razoável e começa a peticionar à torta e à direita sobre inúmeros assuntos, conturbando o processo, bagunçando o processo. Isso é abusar do direito de defesa, ou do direito de agir também. Pode ser, porque o autor muitas vezes pode abusar também do seu direito, né, do exercício do seu direito. Existem abusos do exercício do direito, tá? Tanto de defesa quanto de agir, tá bom? Então, a decisão do Alexandre de Moraes, ela é contraditória em si. Ela fere um princípio básico de lógica. E eu digo, não é um princípio básico apenas de lógica, é um princípio básico do próprio bom senso de qualquer mentalidade ordenada, que é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser preta e branca ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Uma zebra, ela é preta e branca, ela tem listras, né, brancas e pretas. Tá ali, você olha, são listras, beleza. Mas ela não pode, ao mesmo tempo, ser totalmente preta e totalmente branca. Isso fere o princípio da não contradição. Se eu pego, por exemplo, esse mouse aqui, esse mouse ele é preto. Ok, preto. Eu estou olhando para ele, eu vejo ele preto. Mas não pode ser preto e branco ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ele tem partes brancas, mas a parte, e não o todo. O todo, preto e branco ao mesmo tempo, é impossível. Você fere um princípio da não contradição. Essa decisão do Alexandre de Moraes está ferindo esse princípio. Porque ao mesmo tempo que ele fala que os advogados abandonaram a causa, né, ele também fala que os advogados abusaram do direito de defesa. Ora, se eu abandono, significa que eu saí. E ao mesmo tempo eu abuso do direito de defesa, significa que eu agi. Então, como posso ter saído da defesa e ao mesmo tempo agido em favor da defesa? Não tem sentido. Isso é uma contradição interna. Ou seja, essa decisão, além do mérito em si ser absurda, ela formalmente é absurda. Esse conteúdo é absurdo, né? Então, o princípio da não contradição
é evidente, é impossível você negar e afirmar ao mesmo tempo uma coisa sobre o mesmo aspecto, que são coisas que são totalmente contraditórias. É o exemplo do mouse, o branco e o preto. Agora tem outro ponto aí também, né? Essas decisões de Alexandre de Moraes, né, por exemplo, manter o inquérito há 6 anos, o inquérito do fim do mundo, né, o 4781, são 6 anos que tramita. Gente, esse inquérito é ad eterno, não vai acabar nunca. São 6 anos que tramita. Tá? Então, é um exemplo apenas, tá? Agora, essa decisão de destituir os advogados, como ela é novidade também, e ela viola a legislação vigente, ela também acaba por violar tratados e convenções de direitos humanos. Tá? Então, que o país aderiu, o Brasil aderiu, por exemplo, ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, ao Pacto Internacional de Direitos Civis, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa decisão da Alexandre de Moraes viola esses tratados internacionais. Então, assim, é uma coisa absurda. É evidente que há uma violação, porque ele prejudica o exercício do direito de defesa, do exercício do contraditório e da ampla defesa que está lá no artigo 5º da Constituição do Brasil, o que é um direito natural. Não precisar nem estar escrito. Não precisar nem ser escrito. É um direito natural de todo ser humano defender-se e utilizar-se de todos os meios adequados, legítimos para o exercício de sua defesa. Destituir os advogados, ferindo a legislação vigente, Código de Processo Penal, ferindo a própria Constituição da República, ferindo tratados sobre direitos humanos, que estão entre a Constituição e acima da legislação, acima do Código de Processo Penal. Tá aqui, ó. Constituição e Código de Processo Penal está aqui. Os tratados sobre direitos humanos estão bem aqui, ó, no meio. Então, eles são superiores à legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Eles são superiores ao Código de Processo Penal brasileiro. Então, uma decisão de qualquer juiz, seja Alexandre de Moraes, seja do STJ, Tribunal de Justiça de qualquer estado, Justiça Trabalhista, juiz de primeiro, não importa, CNJ, todo judiciário brasileiro, não, os poderes, a unidade federativa do Brasil, a unidade não, é a República Federativa do Brasil, em todas as suas unidades, todo o país está ordenado para acolher integralmente os tratados, os pactos, né, as convenções de direitos humanos existentes, que o Brasil aderiu. Né? Então, se o país adere ao Pacto de São José da Costa Rica, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 10, por exemplo, trata da audiência, se não me engano, o 11 trata da presunção de inocência, Declaração Universal de Direitos Humanos. Se o Brasil adere a esses tratados e, ao mesmo tempo, não os respeita, ao mesmo tempo que ele coloca esses tratados acima dos códigos penais, civil, etc., das leis infraconstitucionais, e, ao mesmo tempo, ele não respeita, qual o sentido da existência disso? Essa decisão a gente só conclui que essa decisão do Alexandre de Moraes ela tem que ser extirpada sobre diversos aspectos, problemas contra o próprio Felipe Martins, contra o exercício de profissão da banca, doutor Schini, o sócio dele, eu não me recordo o nome, contra os próprios advogados, a OAB, contra o exercício legítimo do réu de defender-se, contraditório, ampla defesa, o exercício da profissão da advocacia no país, contra o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Então, uma hora dessa eu me pergunto, cadê as associações de advogados? Tem uma associação de advogados, que não é a OAB, mas eu me pergunto mais ainda, cadê a OAB? A OAB Nacional, a OAB do DF, a OAB do Paraná? Já se manifestaram? A OAB Nacional até agora não emitiu nenhuma notinha. Nenhuma. Eu não espero nada da OAB Nacional. As seccionais pode até ser que tenha algum corajoso, né, que possa falar algo, agir. Mas a OAB Nacional, eu não espero nada da OAB Nacional. Eu acho que os advogados também não esperam, né? Enfim, cadê a OAB?
Até agora, nada de notinha, né? Pelo menos uma notinha, pelo menos para dizer, pelo menos para aparecer, né? Aparentar. Não é nem isso, tá? Então, eu digo, como advogado, eu digo que essa decisão é lamentável, ela fere a classe de advogados, ela fere os réus, ela fere a presunção de inocência, ela fere o contraditório, a ampla defesa, ela fere todas os pactos, todas as convenções que tratam de direitos humanos que o Brasil aderiu, ela fere todo o ordenamento jurídico brasileiro. Essa decisão não pode permanecer. Sob pena de se tornar um paradigma, né? É um grande problema para o brasileiro, para o povo brasileiro. Tá? Então fica aqui esse vídeo para você que assistiu até aqui. Deixe seu comentário se você concorda ou não. O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? É você que é advogado, então. Né? E se você que é réu, comenta. Olha só, o réu... Né? Porque assim, essa decisão, ela não fere diretamente apenas o réu Felipe Martins. Ela fere todo e qualquer réu. Porque, volto a dizer, ela pode se tornar um paradigma. E daqui a pouco os juízes de primeiro grau podem começar a aplicar decisões nesse sentido, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, faz o seu comentário, deixa o like, tá? E até o próximo vídeo, porque por hoje deu, né? Depois de uma decisão dessa aí, meu amigo, para quem trabalha com advocacia, tá difícil. Tá muito difícil. Abraço, até mais e fica com Deus.